Fala, filhotes, estão vivos? Aqui quem fala é o professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Belândia. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar dessa obra aqui, o livro da História Negra, da coleção As Grandes Ideias de Todos os Tempos, da Globo Livros. Gana está livre para sempre, dependência ou morte, que bloco é esse? Vidas negras importam, que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz, a África, a mãe da humanidade, o terceiro grande reino da terra, avante, filhos de Zulu, eles dizem a você que é a terra-mãe, eu tenho um sonho, I have a dream. A raça é uma invenção humana, um rei negro será coroado, hoje é um novo dia na África, mestres em todas as artes e indústrias, a Senhora do Trovão, uma revolta sangrenta nos campos de açúcar, não há justiça de gênero sem justiça racial, uma nova sociedade precisa nascer, homens de cor, as armas, yes, we can, né, Barack Obama, sim nós podemos, somos parentes e somos livres. Quais foram os impérios africanos mais poderosos? Quais foram as revoltas ocorridas em solo brasileiro? O que motivou a criação do movimento Vidas Negras Importam? Este livro responde essas e muitas outras questões, explora a rica e complexa história dos povos da África e da diáspora africana, além das lutas e vitórias do povo negro ao redor do mundo. O livro da História Negra fornece explicações concisas e claras de eventos importantes e marcos culturais. Traz à luz histórias normalmente ignoradas e está repleto de citações memoráveis de grandes personagens, ilustrações fortes e infográficos didáticos que detalham conceitos complexos em uma linguagem simples. Seja você um negro disposto a aprender mais sobre a história negra, um estudante de história a fim de ampliar o seu conhecimento, ou apenas um leitor curioso, aqui encontrará conteúdo suficiente para se inspirar e estimular ainda mais a sua sede de conhecimento. Vamos à obra em si, o livro da História Negra. Aí tem os colaboradores aqui, professora Neumata Blinden, editora consultora Paula Akpan, Mirelle Harper, Kate Lockhart, doutora Tiesa Maddox, Dr. Rafael Njoku, Luke Pepera, Jorge Swinston, Robin Walker, professor Jamie Wilson, professor Deide Udusoga, da apresentação. Todos são aqui especialistas de diversas universidades do mundo. Tem a pré-história aqui, Império e Expansão, Fé e Comércio, Escravização e Rebelião, Revolução e Resistência, Descolonização e Diásporas. Vamos à apresentação da obra em si. História negra é global, acontece na África, Europa, Américas, Ásia, Oriente Médio. É antiga, o que não surpreende, já que foi no continente africano que os primeiros seres humanos surgiram, centenas de milhares de anos atrás. Apesar disso, em várias épocas e lugares, a história do povo negro e a do continente africano foram marginalizadas ou não foram escritas. Civilizações negras que dominaram enormes extensões do mundo, criaram uma grande arte e arquitetura, foram muitas vezes deixadas fora dos livros de história escritos em nações ocidentais. Alguns filósofos europeus chegaram a sugerir que a África não tinha uma história de verdade. Do mesmo modo, os séculos em que pessoas negras lutaram e protestaram contra a escravização, o colonialismo e o racismo foram muitas vezes varridos para debaixo do tapete. Diante disso, a preservação e a celebração da história negra se tornaram quase sagradas para muitas pessoas negras, em especial aquelas com ancestrais escravizados. Embora tenha um significado muito específico na vida e identidade de milhões de negros no mundo, a própria história negra é a história de todos. Assim como não é preciso ser europeu para ficar fascinado com a história da Roma Antiga, não é preciso ser negro para se impressionar com o grande império do Mali, ou o reino do Benin. Assim como pessoas não judias aprendem sobre os horrores do Holocausto, todos nós deveríamos aprender sobre os horrores da escravidão e as pessoas negras que a combateram. Eu me interessei por história negra quando era adolescente, foi onde busquei respostas. Ela explicava a história do Império Britânico,